Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 23ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso nos reencontrar mais uma vez para estudarmos juntos mais uma aula de matemática. E nessa maratona, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 6º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar de frações e as porcentagens. Encontra-se na página 161. Então, pessoal, já estudamos quase tudo relativo à fração. Nós já vimos as funções dos elementos que formam a fração, já comparamos frações, já somamos e subtraímos, já multiplicamos e dividimos frações. Também, nós já vimos a forma mista de uma fração. Fizemos operações com números decimais, representamos frações em decimais, decimais em frações. Agora, hoje, nós iremos ver um pouquinho sobre as frações e a porcentagem. Iremos ver também uma outra habilidade de como transformar uma fração imprópria em uma fração mista. E de como transformar uma fração mista em uma fração imprópria. Então, vamos juntos para mais uma aula de matemática. Então, não esquecendo que o objetivo dessa aula é reconhecer que os números racionais podem ser expressos na forma de fração e decimal, estabelecendo racionais entre essas representações. Então, já vimos essas habilidades, mais uma vez nós vamos trabalhar essas habilidades. Então, pessoal, para começar a nossa aula, nós vamos ver algumas habilidades que nos permitem transformar uma fração imprópria em uma fração mista. Então, nós tendo aqui a fração imprópria 8/3, nós podemos representá-la em forma de fração mista. Aí nós podemos dizer que a fração imprópria 8/3, representada em forma de fração mista, é 2 inteiros mais 2/3 de um inteiro de mesma espécie. Olhe, quando nós dividimos 8 por 3, a divisão não é exata, mas nós podemos dizer que 8 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 3, 6 e sobra 2. Então, aí a habilidade que nós vamos usar para chegar a transformar uma fração imprópria em uma fração mista é na divisão. Então, como nós sabemos que em uma fração ela representa uma divisão, o numerador estará sempre sendo dividido pelo denominador. E aí, nesse caso, nós vamos dividir. Na nossa divisão de 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6 para chegar a 8/2. Portanto, nós estamos dizendo o seguinte, que quando nós dividimos 8 por 3, nós encontramos 2 inteiros divididos em 3 partes iguais. Mas aí sobrou 2 partes das 3 de um outro inteiro que também foi dividido em partes iguais. Portanto, aí nós podemos escrever em forma de fração mista. Como? O quociente, que é o resultado da divisão, que é aqui nós estamos dizendo que é 2 inteiros, é a parte inteira, 2 inteiros. Aí nós pegamos o divisor, que é o número que está dividindo, ele continuará dividindo. Então ele é o denominador. Nós pegamos o resto dessa divisão e ele é o numerador. Portanto, nós estamos dizendo que na nossa divisão inexata, nós encontramos 2 como quociente, 2 como resto, 3 como divisor e 8 é o dividendo. Portanto, essas transformações é assim. O 2 como quociente, ele é a parte inteira. O 2 como resto, ele é o numerador da fração. E o 3 como divisor continua sendo divisor. Então, ele passa a ser o denominador da fração. Portanto, nós estamos vendo que para transformar uma fração imprópria em uma fração mista, basta dividir numerador por denominador. Mas aí, se você quiser fazer o contrário, você quer pegar uma fração mista e transformar em uma fração imprópria, como é que você faz? É muito simples. Olha, eu tenho aqui a fração 2 inteiros e 2/3. Aquela que nós estávamos trabalhando anteriormente. Eu quero escrever ela em forma de fração imprópria. Já sabemos porque já vimos. É 8/3. Mas aí você pode estar se perguntando, como chegamos a 8/3? Então é simples. Você pega a parte inteira, 2, multiplica pelo denominador, porque ele é o divisor, e soma o numerador, porque ele é o resto. Então 2 vezes 3 é 6, 6 somado com 2 dá 8. Portanto, 8 é o numerador dessa fração. E o denominador continua sendo ele próprio, porque ele é o divisor. Então, o denominador continua sendo 3. Portanto, nós estamos dizendo
que é a fração mista 2 inteiros e 2 terços de um outro inteiro de mesma espécie, quando representada em forma de fração imprópria, é 8 terços. Então, pessoal, agora nós vamos trabalhar com porcentagem. Nós iremos fazer as associações das porcentagens e de algumas frações. Olha, primeiro de tudo, vamos iniciar lembrando o seguinte: tudo aquilo que estamos trabalhando, que chamamos de inteiro, em porcentagem ele é 100%. Por exemplo, essa figura aqui, o completo dela é 100%. Essa figura aqui por completo, 100% também. Essa figura aqui por completo, 100% também. Mesmo que elas são figuras diferentes, mas em sua representação individual, todas representam o todo dessa figura. Ou seja, dessa figura aqui nós não retiramos nenhuma parte, nós não dividimos ela. Dessa figura aqui nós não retiramos nenhuma parte, também não dividimos. E dessa igualmente. Portanto, se estão todas por completo, é o inteiro, é 100%. Então, a princípio vamos entender, toda figura, todo inteiro por completo, ele em porcentagem é representado por 100%. E aí, olha, as porcentagens são aqueles números que vêm com esse símbolozinho aqui de percentual. Aí, nesse caso, nós dizemos que é 32%, aí 32%. Se fôssemos falar em forma de fração, seria 32%. Ou seja, se nós quisermos, e nós vamos transformar esse 32% em uma fração, e nós vamos ver a leitura. Então, porcentagem é todo o número escrito seguido desse sinalzinho aqui, que ele significa percentual, por cento. E aí, vamos juntos descobrir novas habilidades de trabalhar as frações, agora envolvendo as porcentagens? Então, pessoal, primeiro vamos entender. Trabalhando com desenhos, figuras, fica mais fácil. Eu tenho aqui um inteiro. Esse inteiro foi dividido em duas partes iguais. Essas duas partes iguais, uma delas eu pintei de verde, a outra eu pintei de branco. Portanto, eu disse que a parte que eu pintei de verde é 50%. Ou seja, é metade dessa figura. Então, vamos analisar o seguinte. Se é metade, nós vimos que a fração que representa metade de um inteiro é toda a fração em que o numerador é metade do denominador. Um meio, por exemplo, já representa metade de um inteiro, porque o numerador 1 é metade do denominador 2. Aí, nós vamos representar de duas formas, em porcentagem e em fração. Então, em porcentagem, 50% representa metade do todo, já que o todo é 100%. Em forma de fração, 50%. Essa é uma fração decimal. Nós estudamos na aula anterior, o seu denominador é um múltiplo de 10. Então, 50 centésimo, 50 centésimo, 50 como numerador é exatamente metade de 100, que é o denominador. Se nós simplificarmos aqui, vamos encontrar a fração 1 meio. Como? Divido 50 por 50 dá 1. Divido 100 por 50 dá 2. Portanto, 1 meio. E 1 meio também é uma fração que representa metade de um inteiro, uma vez que o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador indica quantas partes foram observadas, retiradas, pintadas. Então, nesse caso, pintamos uma das duas, metade. Portanto, gente, em forma de porcentagem, sempre que vocês quiserem representar metade de alguma coisa, de algum inteiro, metade em porcentagem é 50%. Então, no nosso segundo exemplo, em relação à porcentagem, nós pegamos o mesmo inteiro que estávamos trabalhando anteriormente, agora dividimos ele em 4 partes iguais. Lembre, o inteiro, o todo, antes da divisão é 100%. Se eu dividir ele em 4 partes iguais, eu tenho 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá 25. Ou seja, cada uma das 4 partes em que eu dividi o inteiro é 25%. Então eu coloquei aqui, ó, 25% representa cada uma dessas partes. Nesse caso, eu estou dizendo que eu pintei de verde apenas uma das 4, então eu pintei 25%. Se eu quero representar 25% em forma de fração,
eu tenho 25 centésimos. Ou seja, eu estou dizendo que o inteiro é o 100, esse 100 foi dividido em 4 partes iguais, e cada uma das partes é 25%. Mas aí eu posso simplificar essa fração. Eu posso dividir 25 por 25, eu encontro 1, e 100 dividido por 25, eu encontro 4. Então, 1/4 é a fração que representa uma das 4 partes em que foi dividido. Óbvio e lógico que 1/4 também pode representar 25%. Portanto, você pode dizer que 25% de alguma coisa é 1/4 em forma de fração. Ou você pode dizer que 1/4 de algum inteiro é 25% daquele inteiro. Então, gente, é muito fácil a gente associar as frações às porcentagens. É só entendermos que o inteiro é 100% e que na porcentagem o denominador vai indicar as partes em que o inteiro foi dividido. O numerador, as partes em que foram tomadas. Aí agora eu já tenho um outro inteiro e esse inteiro foi dividido em 10 partes iguais. Aí eu estou dizendo que cada uma dessas 10 partes é 10%. Mas por que é 10%? Porque assim, nós temos um inteiro que é 100. 100 dividido por 10 dá 10. Como é 100% dividido por 10, dá 10%. Mas aí se eu quiser transformar em forma de fração 10 centésimo, então nesse caso eu posso também simplificar. 10 dividido por 10 dá 1 e 100 dividido por 10 dá 10. 1/10. Então eu estou dizendo que essa fração 1/10 representa uma das 10 partes em que o inteiro foi dividido. E que uma das 10 partes em que o inteiro foi dividido é 10%. Porque o inteiro é 100, foi dividido em 10 partes iguais de 10%. Estou dizendo também que 1/10 é 10% de alguma coisa. Então, qualquer inteiro dividido em 10 partes iguais, em porcentagem, cada uma das 10 partes é 1/10 ou 10%. Então, nós temos aqui um pequeno exemplo. Olha. Em um jogo de basquete, Ivo acertou a metade dos arremessos que fez. Qual sua taxa percentual de acertos? Gente, então, e aí? Esse problema consiste em dizer que Ivo acertou metade das cestas no jogo de basquete. Ele quer saber o seguinte, em forma de porcentagem, como nós podemos representar os acertos de Ivo? Metade das cestas que Ivo disputou. Esse desafio, essa resposta, vocês vão deixar aqui no comentário. Então, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Foi uma aula bem resumidinha, bem simples. Tenho certeza que vocês aprenderam. Não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no desafio. Um forte abraço e até o próximo encontro.